Marcos, você pode fazer a prece para a gente começar? Sim, vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos nossos amigos da espiritualidade, agradecer a mais essa noite, mais um estudo, que os nossos amigos oriente o Bruno, para que todo esse ensinamento chegue aos nossos corações e que nós conseguimos colocar a cada dia, a cada estudo, a gente consiga colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, para que realmente um dia a gente consigamos chegar mais próximo de Cristo e com muito orgulho falar que somos cristãos, não só de crença, mas também de atos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dar hoje, perdoar as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixemos cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bom, obrigado, Marcos. Bruno, vamos lá? Vamos Sim. lá. Ixi, eu achei que eu ia dar uns 4 versículos, mas vai aparecendo tanta coisa, que nós vamos mandar só mais um. Peraí que eu compartilhei a tela errada aqui. Opa, hoje tá mais fácil, hoje não tem vídeo. A lua ontem estava do jeito que você postou aí. E se alguém viu, tava Ó, tava a linda. coisa mais linda, ela nascendo, tava maravilhosa. Muito bem. Agora estou vendo vocês. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Controles flutuantes. Então a gente vai dar sequência. A gente está estudando, então, a passagem da primeira multiplicação dos pães, que está registrada em Lucas, né, o nosso evangelho de estudo, capítulo 9, versículos de 10 a 17. Então, aqui tem uma pintura. E, só para a gente relembrar, né, essa passagem, há uma segunda multiplicação que não foi registrada em Lucas, está só em Mateus e Marcos, mas a primeira está registrada nos 4 evangelhos. Então é como se a gente tivesse 6 citações, né? 6 referências ao milagre da multiplicação, indicando que há algo aí importante, né? A gente comentou um pouquinho na semana passada. Jesus, ele tenta ir para um lugar ermo, né? Tenta ir para um lugar mais reservado, para talvez para se recompor, não é? Talvez para dar uma pausa, entrar em comunhão com Deus, dar uma respirada. Mas chegou lá e a multidão estava lá. E Jesus não fica indiferente a isso, né? Daí ele vai ensinar, ele vai curar e ele vai multiplicar os pães. Aquele gesto bonito, né, que vai ser utilizado na Eucaristia. Ele pega o pão, ele abençoa o pão e parte e faz essa multiplicação. E aí a gente comentou que é Jesus multiplicando as nossas migalhas. A gente entra com uma pequena parcela e Jesus aproveita daquilo. Então todos nós temos algo a fornecer a Jesus. Mas depois que ele multiplica, ele não distribui, não. Ele dá para os discípulos distribuírem, mostrando que cada um deve fazer a sua parte ali depois do trabalho, não é? Mas Jesus só multiplica a migalha de quem está em comunhão com ele, de quem está naquele lugar íntimo que a gente estudou, que é esse lugar dentro de nós, não é? Essa capela interior que nós temos, onde nós temos o nosso Cristo interno e onde nós entramos em comunhão com Deus. Essa é a visão panorâmica, né? O próximo estudo a gente vai entrar na parte dos números, se há questões interessantes aí que o Aloysio propõe, então vai ser bem bacana a gente dar sequência. Bom, o nosso versículo hoje é o 11, ó. Mas as turbas, ao saberem que Jesus foi para outra margem do lago, né? O seguiram. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e curava os que tinham necessidade de tratamento. E a palavra que eu já deixei aí destacada é o acolhendo-as. O acolhendo-as.
Bom, parece que há uma certa diferença de redações, não é? Mas a gente vai ver que isso aqui está tudo interligado. Então, independente do versículo que a gente analisa, a gente consegue chegar a essa mesma conclusão, né? Em Lucas, o verbo é acolher. Em Mateus e em Marcos, ele vai ver e se compadecer. Ver e compadecer. Então, a gente tem o quê? A gente tem essa capacidade do Cristo de notar as pessoas, né? É, essa talvez seja uma grande virtude do Cristo, e essa talvez seja uma virtude que todos nós precisamos treinar para que a gente consiga desenvolver ela de forma plena. Porque a gente vai ver que esse ver não é a visão dos olhos, é uma visão mais profunda, não é? Não é ver aquilo que só o exterior se apresenta, mas é conseguir enxergar as necessidades mais profundas do ser. E Jesus fazia isso de uma forma fantástica, né? Fantástica. Ele conseguia saber exatamente a necessidade de cada um. Então, dentro dessa proposta de que nós, ao exercitarmos o amor, a gente colocar o amor para trabalhar, que é a prática da caridade, antes de tudo a gente precisa enxergar para saber quem necessita dessa caridade, não é? E a gente vai comentar umas coisas interessantes aqui, porque nem sempre é muito evidente quem precisa dessa ajuda, quem precisa desse apoio, né? As palavras, olha que interessante, ó. Quando a gente vai lá para o termo grego, né? Em Lucas, olha que verbo engraçado. É apodekomai. Apodekomai. Aceitar o que é oferecido de fora, dar acesso a si mesmo. Olha que interessante. Receber com alegria, receber na mente, né? Então, quer dizer, esse processo do acolhimento do Cristo, né? Dar acesso a si mesmo, quer dizer, permitir que o outro adentre o seu mundo, sua casa mental, né? Por isso que tem o receber na mente aí, eu achei interessante também, tá? Acho que não é ao acaso que isso está conectado, porque é o psiquismo de Jesus que consegue ali se expandir e todos que mergulham nesse psiquismo são notados, né? Quando a gente vai para Mateus e Marcos, ó, o verbo ver é oral, que é ver com a mente. Tá vendo como que não é um fenômeno físico, né, de projeção de imagem, aquilo que a gente estuda na física, como que a imagem é formada no cérebro, né? Não, é uma visão mais profunda, percepção, conhecimento, né? Dar atenção. E o outro verbo esquisito aí, que só a Claudinha sabe falar, profunda conhecedora de grego, ser movido pelas entranhas. Ser movido pelas entranhas. Portanto, ser movido pela compaixão, pois se pensava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Eu trouxe isso aqui também, não é por acaso, não. Vocês vão ver que isso vai aparecer, tá? Então, a fonte do sentimento para esse povo, para essa cultura, não é o coração. Porque quando você tá quando você tem essa sensação forte, você sente ao estômago, né, apertar, você dá aquela coisa, aquele frio na barriga. Então, por isso que eles falam que é ser movido pelas entranhas, é sentir de forma tão profunda, né, que te dá aquela coisa por dentro. É isso. Então, para mostrar que esse acolhimento, essa visão, esse compadecimento do Cristo é algo profundo. Aí eu trouxe um trechinho da Amélia, né? Como poetisa, ela consegue descrever essa cena e mostrar essa postura do Cristo, né? Olha só. Enfermos desenganados e espíritos marcados por profundas desilusões apressavam-se a buscá-lo, depois de escutarem as narrativas empolgadas a seu respeito. Acorriam sob os panos sombrios das aflições e, ansiosos, o envolviam com as rogativas e lamentos lancinantes. Onde quer que se encontrasse, ao seu lado estava a multidão de mutilados do corpo, da emoção, do espírito. Isso aqui eu já fiquei pensando, eu já travei aqui, né? Porque eu fiquei pensando assim, gente, toda vez que eu estou falando com Jesus, eu tô pedindo alguma coisa, né? É, para tudo, né? Para todos os aspectos, né? Eu não chego para Jesus para ter uma conversa assim de, e aí, mestre, tá tudo bem? As coisas estão caminhando bem, tá tudo seguindo conforme, né?
Ó, vocês travaram aqui para mim. Não, mano, eu Ah, tava te ouvindo. Sei que deu uma travadinha. travou? Tá dando uma travadinha em você, mas a gente tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Vocês travaram aqui para mim. Vocês daqui a pouco voltam. Então Jesus, quer dizer, Jesus está sempre cercado dessa multidão necessitada de algo, né? Seja ao benefício para o corpo, para a emoção, para o espírito, né? Mas eu me vi nessa multidão. O fato é esse, né? Tô, preciso falar com Jesus de outros assuntos. Infatigável, olha que bonito, né? Infatigável. Ele socorria com amor, abnegado, gentil, suas mãos acionadas pela misericórdia, e seus lábios cantando ternura, leniam todas as exulcerações e acenavam esperanças aos magotes numerosos a se multiplicarem incessantemente. A missão dos reformadores é toda aspereza. O sacerdócio do amor se manifesta em rio de renúncias. A doação do herói da salvação se apresenta na oferenda da própria vida. Onde se encontram, aí estão as dores e as angústias, os desesperos e os desaires, rogando, aguardando, insaciáveis, né? Mas isso é muito bonito, porque isso mostra que até hoje, né? Até hoje, Jesus percebe cada um de nós. Toda vez que a gente para, que a gente eleva o pensamento, que a gente faz uma prece, é Jesus, né? Nos acolhendo, se compadecendo de nós. Ele não se cansa disso. É para isso que ele veio, né? Vai chegar o dia em que a gente vai trabalhar junto, mas por enquanto a gente precisa desse acolhimento, né? A gente precisa que Jesus perceba a nossa necessidade e nos auxilie nisso aí. Então é uma forma da gente também se ver ainda como essa multidão. Aí o nosso amigo Champlin traz de forma mais racional isso, né? Ó. É notável que Jesus, com o coração dolorido em face da execução de João Batista, ainda pudesse sentir tão intensamente o peso da aflição alheia. Então, apesar dos problemas de Jesus, digamos assim, né, tentando projetar, talvez seja uma projeção isso, né? Mas apesar da sua tristeza, ele ainda assim consegue se dedicar às necessidades daqueles que estavam lá, né? Que certamente era menor que a sua própria angústia de alma, né? O Champlin fala mesmo. Isso indica a grandeza da personalidade de Jesus, especialmente aqui, como a falta de egoísmo, como o espírito sempre pronto a simpatizar com os outros e a ajudá-los. Neste caso, a palavra grega da qual vem a tradução compadeceu-se significa intestinos, posto que os antigos consideravam que os intestinos são a base das emoções, tal como algumas línguas modernas dizem que o coração é a sede das emoções. Como substantivo, essa palavra, quando usada como símbolo, pode indicar compaixão, amor, simpatia, afeição, misericórdia, né? Eu entendi que a compaixão é quando você dá um passo além, é quando você não só percebe, mas toma alguma providência para mitigar, né? Para reduzir o sofrimento do outro. Seria algo nesse sentido assim, né? Mas aí aqui ele cita a questão das entranhas aí. A gente entendeu agora por quê. E por fim ele fala que talvez a principal característica de Jesus fosse a sua participação simpática nos sofrimentos da humanidade. Muito bem. Agora o professor Aloysio levantou a bola, eu fui pesquisar, eu fui atrás para ver se era aquilo mesmo, né? Será que essa virtude, esse sentimento que Jesus tinha tão bem desenvolvido é simpatia ou é empatia? O Champlin fala da simpatia, né? E aí? Enquanto vocês pensam aí, eu vou tomar uma aguinha. E aí? Depende. Depende do uso que você está fazendo dessas palavras. Você está falando no sentido etimológico ou no sentido que atualmente elas apresentam, né? Agora, é legal a gente buscar o sentido etimológico para aprender como que elas foram pensadas, né? Para que elas foram pensadas. Então, hoje, simpatia e empatia é quase que sinônimo. Só que a gente deu uma conotação no sentido de afinidade, né?
de algo bom. Então, por exemplo, se eu me afinizo com a Tânia, eu falo, não, eu tenho simpatia pela Tânia, eu sinto empatia pela Tânia. Então, ficou essa questão do relacionamento em si. Mas elas não foram pensadas nesse sentido, ó. Simpatia, patos é dor, e o sim aí, esse prefixo, vai indicar com ou junto, né? Então seria sentir com ou sentir junto, né? Faculdade de sensibilizar-se com os mesmos sentimentos ou ideias de outrem. Então, o uso inicial é assim: se eu vivencio uma experiência semelhante à experiência do Marcos, então a gente cria um vínculo de simpatia entre nós. Então, por exemplo, né, é, eu apresentei uma música no coral e eu fiquei muito nervoso. E o Marcos também ficou nervoso nessa apresentação. Então, nós estabelecemos uma relação simpática, porque nós sentimos o mesmo sentimento, a mesma emoção, né? Qual que é o contrário disso? É a antipatia. Então, se você sente algo oposto ao que o outro sentiu, estabelece-se essa relação antipática. Tá vendo como que não tem nada a ver com você gostar ou não da pessoa? É só para falar que é um sentimento oposto, né? Sentimento oposto. Agora, a empatia, esse em é um prefixo de para dentro. Então a gente fala que empatia é o sentir como. Sentir como. A habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Por que que isso é mais profundo que a simpatia? Porque duas pessoas podem vivenciar a mesma situação, mas terem sentimentos completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, pensar num quadro dos mais agudos possíveis, né? Mais dolorosos. Duas mães que perdem um filho. Você pode ter uma mãe que se desestrutura emocionalmente, que entra num processo depressivo, né, que perde a vontade de viver, e você tem uma mãe que utiliza daquilo ali como uma alavanca para ajudar as pessoas, né, para tentar com esse movimento diminuir essa dor, que não tem nada que faça ela diminuir, né? Mas pelo menos tentar. Então, entre essas pessoas, não há uma relação. Elas têm uma relação simpática, porque elas vivenciaram processos semelhantes, mas não é empática. A empatia é quando uma pessoa consegue se projetar na dor do outro. Quando essa mãe, por exemplo, que conseguiu de alguma forma se erguer, ela olha para aquela outra mãe e fala: eu te entendo, eu passei por isso, eu sei que isso é difícil, então eu não te julgo. Entende? Eu sei que é difícil mesmo, eu sei que você vai ter que ser forte. Então, isso é a empatia. Aí já é você conseguir se posicionar na posição do outro e sentir nas entranhas o que o outro sentiu. Faz sentido? Faz sentido, né? Então, por isso que o Aloysio fala que o Cristo é a virtude, essa virtude que o Champlin fala, que ele coloca como simpatia, mas na essência é uma empatia, porque Jesus olha para nós e consegue. Gente, isso não é pouca coisa, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou muito pequeno para ser tão notado assim. É um planetinha, né? Tem 25 bilhões de espíritos rodeando aqui, sei lá, alguma coisa assim. Eu sou um, né? Minha dor é uma dor tão pequena, né? Tô reclamando da unha encravada, tô reclamando da gripe, né? Mas Jesus, ainda assim, Jesus fala, tá bom, filho, é isso aí, tá tudo certo, né? Isso vai passar. Então Jesus nos nota nesse nível, né? Sentindo conosco, sentindo da mesma forma que nós. Aí tem uma perguntinha lá no Consolador, ó. Olha que interessante. Vocês viram que naquelas palavras lá apareceu mente, né? Ver com a mente, acolher na mente, né? Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Aí Emmanuel responde: simpatia ou antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso e em iguais circunstâncias, né? Então, como que se estabelece esse laço, né? Para a gente entender que isso vai ser desenvolvido, né? Nós vamos atingir essa capacidade crística também.
E há um fundamento aí que é a questão dos fluidos, né? Você tem a mente do Cristo, essa mente ela irradia esses fluidos, como a gente já teve um estudo falando um pouco sobre isso, sobre as ondas mentais. Então, esse padrão vibratório do Cristo, ao se expandir, ele toca as outras consciências e é assim que ele percebe. É claro que num nível altíssimo. Mas por que que nós já conseguimos perceber essa sensação de simpatia e antipatia com as pessoas ao nosso redor? Porque o nosso psiquismo também está trocando com o psiquismo das pessoas ao nosso redor. Se nós temos alguma coisa semelhante, a gente sente uma proximidade da pessoa. Se a gente tem algo contrário, a gente percebe aquela coisa assim, nossa, né? Parece que o santo não bateu, né? Não fui muito com a cara daquela pessoa. Então, isso que a gente carrega como sensação é um processo, digamos assim, da física espiritual, né? Tem tudo a ver com sintonia, com campo mental. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer, para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, na verdade, a antipatia ela é só um termômetro para que a gente perceba onde está o ponto em que a gente tem que trabalhar, né? Isso aqui é só para aproveitar o restinho da resposta aqui, Bruno, mas o que eu achei mais interessante foi a parte da mente, né? Pode falar, Everton. mas dá a impressão que Emmanuel está respondendo no sentido de simpatia e antipatia, como a gente conhece vulgarmente, né? Então, assim, ele está falando assim, a gente é no sentido de a gente falar assim, ó, antigamente o pessoal mais velho falava assim, nossa, tal rapaz é tão simpático, né? Ou tua moça é tão simpática no sentido de ser alguém muito agradável, né? Então, me parece que a Mano está respondendo nesse sentido, da gente ter pessoas que não são agradáveis e ter pessoas que não são agradáveis, né? Agora, a empatia do Cristo me leva a crer assim, você é empático muitas vezes, ou mais facilmente, quando você passou por aquilo. Então, quando você vivenciou algo que você sabe difícil, que você sabe operoso, e vê alguém passando por aquilo, você sente uma empatia, porque você se coloca no lugar. E muitas vezes você não tem isso quando você não passou por aquela dificuldade, né? Então, isso a gente pode levar a qualquer experiência humana, né? Qualquer experiência humana. Então você falou, para não falar em grana, fome, né? Você falou aí de apresentar uma canção e ficar nervoso. Então, quem já cantou para muita gente, agora pode até ficar tranquilo, mas no começo a pessoa fica estarrecida. Estarrecida, ela não consegue. Então, outra pessoa que vê aquele que está começando e tal, ele sente uma empatia, ele se coloca no lugar do outro e fala: Poxa, quando eu tive lá também foi difícil, né? E o Cristo, que passou por tudo, que vivenciou tudo, ele conhece, né, consegue enxergar o nosso íntimo, então necessariamente há esse sentimento, né? Porque ele sabe como é difícil. Eu concordo. Não sei se a gente precisa vivenciar como experiência nossa. Eu acho que o grande mérito aí é você, sem passar por aquilo, conseguir enxergar a dor do outro. Eu acho que aí você tá assim, na mais refinada empatia, né? Você com Talvez com o tempo, mas quando isso. você não conhece a dor, É. pelo menos é a experiência que eu vejo. Colegas assim, eu vou te dar um exemplo, que eu sou juiz, e eu vejo colegas que nunca foram, nunca tiveram dificuldade. Então aparece uma causa limítrofe, em que a grana ali. Então, um amigo, assim, um cara, um juiz maravilhoso e tal, ele me falou assim: não, mas se é pobre. Então, a lei estabelece, então o parâmetro tem que ser esse. Então, aí daí pensei, né? Ele nunca foi pobre. Ele nunca foi pobre. Então, ele não sabe o que é ser aquilo. Entende? Quando você passa, é claro que nas ascendências, né? Enfim, vai haver um dia que você vai conseguir enxergar a dor do outro, talvez sem ter passado por aquilo. Mas é um processo, né? É um processo, isso que eu quero dizer. E a gente tem que lembrar que o Cristo tem bilhões de anos como Cristo.
Então, ele já experienciou, já viu de perto a dores que a gente nem imagina, né? Então, talvez isso tudo tenha relação com essa capacidade, né? Agora, é interessante a colocação que você faz, e só para aproveitar, então, que há pessoas que, nesse exemplo aí de cantar, né? Como que às vezes uma pessoa passa por aquilo, mas não consegue se pôr no lugar do outro. Então, às vezes vai ter uma pessoa que fala assim, não, mas você fica nervoso até hoje, isso é frescura. Isso é frescura. Eu passei por isso, hoje eu canto, tá tudo bem, né? Então para com isso aí é muita, né? Então isso mostra uma pessoa que vivencia, mas não consegue projetar, né? Não consegue se ver no lugar do outro. Quem que ia falar? É a Vivi, que tá com o usuário do Zoom? Então, eu que ia Oi, colocar uma coisinha, Bruno. É... Bruno, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Por exemplo, eu já passei por situação em que eu vi a morte de um filho e que eu consegui, assim, lógico que não é igual, mas eu me aprofundei tanto no sentimento, me pus tanto no lugar da outra pessoa, da mãe, que eu acho que chega a ser, assim, bem próximo, né, do sofrimento dela. De tanto que a gente quer bem, tanto um como o outro, e falar assim, divide comigo a sua dor. Eu acho que tem esse. Legal, hein? Mais alguém? Acho que mais alguém ia falar. Bruno, eu tô sem. É a Sandra. Eu tô sem nome aqui no meu celular. Sobre a empatia, tem um conceito que eu gosto muito que é quando a gente consegue sair da gente e estar com o outro, ou sentir com o outro, ou estar no lugar do outro, mas com os olhos do outro. Porque quando a gente vai com os nossos olhos, é uma coisa. Então, para que a gente esteja no lugar do outro, com os olhos do outro, é um convite ao encontro, é um convite a conhecer o outro, né? É um convite a talvez entender qual papel social que aquela pessoa traz como conflito, que a gente também tem esse papel social, que é isso é, que vocês comentaram aí, né? Que mãe olhando para mãe, juiz olhando para juiz, né? Então, eu gosto muito de quando a gente sai de si, vai ao encontro do outro, no lugar do outro, com os olhos do outro. É bem difícil, mas eu gosto dessa empatia aprofundada. Esse conceito que a Sandra está falando de empatia me lembra a palavra indulgência, né? Porque para você ser indulgente, você tem que ter os olhos do outro, né? Você tem que ter o olhar que o outro tem, entender o ponto evolutivo que ele se encontra, que é aquilo que ele consegue, né? Muito bom, Ana. Era um caminho que eu pensei em seguir nessa passagem aqui, porque aí daria para a gente fazer o gancho com o perdão. Mas eu, como apareceu outras coisas, eu parei aqui. Mas tem sim essa ligação. Olha só, o que a Joana fala, né? Lá no Amor Imbatível Amor. Na conquista de si mesmo, surge um magnetismo que se exterioriza, produzindo empatia e proporcionando sensação de completude, resultado do amadurecimento psicológico e do controle das emoções que fluem em harmonia. Então, tá vendo como que nós vamos conseguir desenvolver essa virtude naturalmente, nessa perspectiva de nos tornarmos melhores a cada dia, nós ganhamos isso, né? E isso vai sendo potencializado com o passar do tempo. O nosso magnetismo, ele gera essa empatia. E de novo aqui, né, Everton? Ela colocando no sentido da que a gente tem hoje, né? Dessa afinidade, dessa coisa assim de se sentir bem, né? Mas olha que interessante. Fruto do amadurecimento psicológico e do controle das emoções. A sua presença causa prazer nas demais pessoas, enquanto que o indivíduo não realizado, não identificado, proporciona estranhas sensações de mal-estar, de desagrado. O quanto é agradável estar-se ao lado de alguém jovial, feliz, planificado,
Dá-se em oposto quando se convive com alguém pessimista, queixoso, inseguro. Cada ser irradia o que é internamente, né? Legal, né? Muito legal. Bruno, sei que é uma, Pode falar. rapidinho, enquanto você vai mudando o slide, é uma frase de um teólogo americano que ele dizia assim: eu não consigo ouvir o que as pessoas dizem que são, porque o que elas são grita muito mais alto. Então, para quando a gente aprende a ter olhos de ver, né? Muita pessoa não fala nada, né? Fala nada. Essa Quando ideia. eu sou, o pessoal que é mais experiente ia nas benzedeiras, né? Nossa, era uma beleza. Não precisava nem benzer. Só ficava lá um pouquinho, escutava, é uma delícia, né? E assim hoje com outras vertentes, né? Então, e também enquanto a Ana Lívia estava falando rapidinho, eu fiquei pensando assim, imagina uma mãe, um pai que tem um filho muito difícil, e que ninguém gosta dele, né? E aquele pai e aquela mãe vai acompanhando aquele filho, e cada pequena vitória dele, para eles, é um acontecimento, né? Uma alegria, porque sem passar pelo outro, ele torce, porque existe amor, né? Existe conexão, existe responsabilidade, cuidado, né? E é o que o Cristo pensa de nós, né? Por isso que ele fala, não julgais, né? Amar o próximo, né? Porque se você for ver, a gente é tudo irmão, ou então é pai e filho, é pai e avô, né? Se a gente pensar por aí, ficaria muito mais leve, né? Interessante as conexões que vão surgindo, né? Muito legal. Ô, Agora, Bruno, opa, quem falou? rapidinho, desculpa te cortar aí. Não, não, fica à vontade. É só uma situação que a gente fala que às vezes a gente não passou aquela determinada situação nesta vida, né? Mas em outras vidas a gente pode ter passado por aquilo ali, né? Eu falo porque teve um filme que eu assisti há uns 3, 4 meses atrás e fala de um pai que passou uma situação financeira muito difícil. E ele viu o filho passando fome, essas coisas, sabe? Foi bem forte o filme, assim, né? Eu tive que dar uma pausa, mas eu fiquei tão mal, tão ruim. Sabe aquela vontade de você entrar no filme? Você sabe que é filme, mas na hora você esqueceu que era um filme. Vontade de chegar lá e para poder ajudar de alguma forma. Então eu falei assim, eu não passei, eu nem sei se eu posso dizer que é graças a Deus, né? Mas eu não passei por aquela dificuldade tão intensa nessa vida, mas só que, poxa, eu acho que em algum momento, em outra vida, eu já passei, porque doeu demais no meu peito, eu me senti muito mal em ver aquilo ali, eu tive que dar uma brecada no filme. Teve ressonância aí, né? Uma reminiscência. Muito bom. Agora, gente, lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é uma mensagem do Evangelho assinada por Miguel. Pode ser, né? Não dá para cravar, mas pode ser o arcanjo. Ai, 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 hein? O arcanjo, né? Vocês sabem que o arcanjo ele é maior que o anjo, né? É o chefe do anjo. Então não é qualquer um falando. E olha que interessante como isso aqui cai como uma luva em tudo isso que a gente está falando, ó. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ah, tá falando de experiência própria, né? Você quer ser anjo, né? É mais ou menos assim, você quer ser anjo? Piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Pode parecer assim até estranho ele falar, mas hoje, na nossa sociedade, a gente está passando por esse fenômeno de ver e não enxergar. Então, lembra que a gente está falando de uma capacidade de ver além, né? Além do que se nos apresenta ali. Então, muitas vezes a gente nota, a gente vê com o olho, mas aquilo não nos internece, aquilo não movimenta algo dentro de nós, não é? Daí ele chamando a nossa atenção para a necessidade de desenvolver a piedade. Tem um certo amargor, é certo. Esse encanto, é certo esse encanto.
porque nasce ao lado da desgraça, né? Quer dizer, é uma virtude, mas você vai desenvolver ela vendo o sofrimento do outro, né? Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Quer dizer, é um sofrimento que vale a pena ser vivido, porque ele é um sofrimento que te enobrece, diferentemente do sofrimento causado pela busca das questões puramente materiais, entende? Por isso que ele está falando, não tem o sabor acre dos gozos mundanos, né? Se você segue por esse caminho, você vai sofrer também, entendeu? Mas são sofrimentos diferentes, são sofrimentos que têm reflexos diferentes, né, para o espírito. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, né? Não foi isso que Jesus fez? Ele chegou lá para ficar quietinho, chegou lá aquele tanto de gente sofrendo. Não tem como, vou esquecer de mim para pensar no outro, na necessidade do outro, né? E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. Aqui em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então ele já faz o link com o Cristo aqui. O sentimento mais apropriado a fazer progridais. Olha que legal, hein? Mais apropriado a fazer que progridais. Domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Tá vendo como que por que é o primeiro passo? Então, antes da prática da caridade, né? Antes de colocar esse amor ao próximo em funcionamento, a gente tem que ter essa capacidade de notar, né? Por isso que ele está falando que é o mais apropriado, que ele vai nos predispor a essas outras virtudes, né? Piedade que vos comove até as entranhas. Ah, agora ele está falando lá do Velho Testamento, ó, tá vendo? Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Forte, né? Forte. É aquela coisa assim, né? Vou me afastar disso, né? Porque é muito sofrido, é muito difícil, então você se afasta, mas essa falsa tranquilidade por você estar longe da dor e do sofrimento alheia, ela causa essa podridão íntima aí, né? Então é uma construção bem forte, bem marcante. Beleza? Deixa eu ver como é que tá a hora aqui. Tá bem. Mano, Agora, pode falar, cara. Fica à vontade. é rapidinho, mas é que eu tive. Ontem estava assistindo um canal no YouTube chamado Nômade Raiz. Não sei se vocês conhecem, é um moço. Ele é do Rio de Janeiro e ele faz viagens assim para várias partes do mundo e só que ele vai nos lugares que ninguém vai, né? Assim, nos lugares que ninguém sabe, eu não vou para esse lugar nunca, né? E ele estava ontem em Bangladesh. Gente, eu fiquei em 2026 de ver aquelas condições. Vocês não têm noção do lugar que ele é um lugar assim que as condições de higiene nenhuma, assim, saneamento básico, não tem nada, sabe? Assim, uma situação que é assim gritante, muita gente, buzina para todo lado, aquele caos assim o dia inteiro, né? E aí eu fiquei olhando aquelas necessidades assim das pessoas básicas, sabe? E foi me dando uma coisa tão ruim, você falou dos negócios das entranhas, né? E eu falo assim, às vezes a gente aqui, com tantas coisas, e a gente consegue reclamar, assim, sabe? E lá, e ele chegou um moço para ele falou assim, eu quero conhecer uma mesquita. Ele foi, o moço, com ele, na volta, ele quis oferecer uma gorjeta. Ele falou, não.
E você via que era um que estava necessitado, sabe? Não, eu fui porque eu fiz por amor, por carinho por você. Eu queria te mostrar esse local, né? Então, se vocês puderem assistir, assistam, porque mexeu muito comigo, assim, de ver aquela situação, né? Em pleno 2026, né? E a gente vivenciando guerras Cara, por, não sem deu para entender sentido. o nome do site, do É canal. Nômade Raiz, Nômade Raiz. É muito Entendi. interessante. Ele vai nos lugares assim improváveis. Fala assim, nossa, né? E a gente fala, não sei como que existe ainda, né, um lugar desse nessas condições em 2026. Depois eles assistam, me falam, viu? Exercitar a empatia, né, cara? Muito bom. Agora, um comentário de Emmanuel sobre um versículo, né, que está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aqui mora a raiz da solução dos nossos conflitos, né? Então, quando que nós vamos conseguir transformar o nosso mundo para um mundo de regeneração, né? É quando cada um de nós tiver essa capacidade de ter o mesmo sentimento uns para com os outros, né? A gente muda a si, isso vai se refletir na família, depois isso se reflete na sociedade, aí vai se refletir nas instituições, né? Aí nós vamos ter instituições que de fato cumprem o seu propósito, o seu dever, e aí a gente tem um mundo que vai aos poucos caminhando para essa transformação, né? Mas olha que interessante a abordagem que o Emmanuel vai fazer aqui. Necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Então, olha como que ele já começa mostrando que, às vezes, aquilo que mais choca a visão nem sempre reflete a dor mais profunda. Esse é o ponto, né? Uma pessoa numa situação de penúria é triste, é difícil, mas às vezes há pessoas em situações que não são as mesmas, mas que têm um sofrimento muito mais profundo, uma dor muito mais aguda, né? Em muitas circunstâncias, somos procurados por dores disfarçadas sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Que coisa, né? Ele sempre fica fazendo essas construções, né? Títulos honrosos, dando a entender o quê? Situações de poder, né? Situações de poder. Ou recobertas por enfeites dourados. Situações de facilidade, digamos assim, de excedente, né? Material. Seria é, a riqueza, colocando assim, em geral, né? A riqueza, né? Então, pessoas que às vezes têm postos de poder, de comando, ou pessoas muito ricas, mas que no fundo têm essas dores disfarçadas. Descerra desse modo o coração para o grande entendimento. Aquele que julgas como sendo mais rico, diante da realidade será provavelmente o mais pobre, tanto quanto o que se te afigura o mais feliz, seja talvez o mais infortunado. E a gente já comentou muito disso, né? Ainda mais em tempos de redes sociais, né? Em que o importante é parecer e não ser, isso aí fica mais evidente, né? Quando você conhece a pessoa, ela posta a foto, você fala assim, a situação não tá assim, não, né? Não é bem por aí. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos, e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus, irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Né? Então, da mesma forma que nós estamos sempre rogando essa compreensão do Cristo, o outro precisa da nossa compreensão. Então, é nosso dever, né? Se o Cristo nos socorre, o nosso dever é socorrer o outro, que nós somos discípulos do Mestre, né? A gente tem que imitar. E é bem por aí mesmo, né? Bonito. Para mostrar que o desenvolvimento dessa empatia vai nos permitir enxergar essa dor mais profunda, né? Aquela coisa que acontece muito quando você é muito amigo de alguém, que às vezes o jeito da pessoa sentar, se posicionar, caminhar, você já nota que tem alguma coisa errada. Você fala assim, ó, você não tá bem, né? Você não tá bem. Vem cá, vamos conversar. Então a gente tem que chegar nesse ponto aí. E agora, gente, eu peço licença para vocês para ler esse conto aqui do nosso amigo Humberto de Campos, tá? É mais bonito quando declama, assim, mas
Eu não tenho muita facilidade, não. Então, eu vou ler para vocês. É legal esse aqui, ó, a esmola da compaixão. Porque a gente veio construindo que é uma virtude, e essa virtude ela precisa ser desenvolvida. Então, como tudo que está em germe, no começo a gente vai ter que fazer força. A gente vai ter que se policiar para não fazer, para não deixar de fazer. E a gente vai ver que isso aconteceu com um cara muito parceiro nosso, o Pedrão, né? O Pedrão é espetacular, porque ele mostra a dificuldade que ele teve para a gente não ficar sozinho, para a gente não achar que a gente é arroz perdido, né? Então a gente vai ver como que foi a situação aqui, ó. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilaram nascer, e de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Então dá para a gente ter assim uma ideia de como que era essa casa do caminho, hein, gente? Né? Olha, era pura dor e sofrimento ali, né? Todo mundo sentia ali um porto seguro para pedir uma ajuda, numa época que não existiam tantos recursos, né? Numa sala pequena, Simão Pedro atendia, prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Então o Pedrão estava num dia difícil, coitado. Estava cansado, né? A gente vai ver que começou a aparecer uma turma ali que ele ficou meio com o pé atrás, né? E aí não teve jeito, aí ele destampou a falar. Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando, exclamou encolerizado: Que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvite o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas, fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra com palavras candentes e incisivas as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Então fica claro que o Pedrão, né, sentiu a dificuldade desse exercício de empatia quando aquele que necessitava de empatia, né, de certa forma tinha um passado aí meio fora do rumo, né? E aí aquilo para ele foi muito, né? Foi muito. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém impulsivo: Quem és tu? Que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: Havia-te sem demora. Dize depressa que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre,
e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. Bonito, né? Muito bonita a história. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado, somente havia a sombra na noite que avançava de leve. Jesus é bom, né? Ele chega e evapora depois, né? Muito bem, pessoal. E assim avançamos. Mais um versículo aí, né? Tá bom, né? Não precisa ter pressa, não. Muita coisa, né? Muita coisa. Essa encarnação nós não vamos conseguir tudo, não. Ah, não Mas a gente precisa chega não. lá, né? O Evangelho? No Evangelho não vão terminar, é possível. Não, evangelho sim, estou falando assim, Praticar tudo, tudo é. praticar tudo, né? Praticar, não precisa pressa, né? Vamos devagar, porque já tive afoito. E leva esse sorriso, porque já me lasquei demais. Ahn, aproveitar que a gente terminou um pouquinho mais cedo, nós combinamos de fazer a reunião presencial. E a gente pensou a princípio em fazer no dia 31 de maio, que é exatamente daqui no final do mês, né? Mas a gente vai conversar, vou colocar lá no grupo e tal, e quem tiver alguma dificuldade me manda no particular para não para a gente estabelecer. O Fabrício, por exemplo, eu sei que não pode, que ele tem um desafio nesse dia aí. Ele vai fazer um Ironman. Haja pressa para ajudar o Fabrício, né? Pra correr Então, desculpa, 42, falhou aqui para mim. Que dia? 31 de maio. Ah, tá. A princípio, nós pensamos nessa data. Rezar bastante. Já tem lugar? Não pensamos ainda. Ah, sim. A Lígia. Fala aí, Lígia. Bem, eu perguntei para ele se quiser, se tem lugar, né? Aí eu falei para ele se alguém quiser, né? Colheu reunião, a gente sempre faz aqui, vocês sim, são sempre muito bem-vindos, é uma delícia receber a energia de cada um, né? Mas se alguém estiver disponível, vai ser ótimo também. Muito bem. Tá bom. Olha, domingo que vem é Dia das Mães, mas mesmo assim eu queria fazer o estudo, porque a gente já pulou um dia ou dois, não sei, e é, eu vou preparar o meu dia, então só para a gente já ficar sabendo, né, que teremos o estudo normalmente. Tá bom? Claudinha, você que entrou mudo e não vou deixar você sair calada. Você podia fazer a prece final para a gente encerrar, se ninguém tiver mais nada para falar. Um prazer, Facinho. Vamos lá, queridos. Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por mais esse dia de vida na Terra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, cultivando em nós sentimentos muitas vezes escondidos, esquecidos, que precisamos, Senhor, acolher em nosso colo, para que ele floresça e dê frutos generosos e múltiplos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe à noite, para que possamos, no descanso do corpo, continuarmos trabalhando
juntos em teu nome, no plano espiritual. E mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos lares, para que a sua presença em cada um desses lares seja constante. Se conosco, Jesus, que assim seja. Boa noite. Obrigada, Tchau, Bruno. gente. Hora.